Bom, gente, vou saudar aqui já do outro lado da tela o auditor fiscal do trabalho e diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, Sebastião dos Santos. Sebastião dos Santos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, espectadores aí do programa Faixa Livre. Eu quero aqui agradecer o convite formulado ao SINAIT, e aqui eu apareço aqui na condição de diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e também na condição de auditor fiscal do trabalho, que trabalha e atua na temática que nós vamos discutir aqui, que é muito importante na questão do combate ao trabalho infantil. Então, É estou à isso. disposição, Anderson. Eu que agradeço a tua participação aqui com a gente, viu, ô Sebastião? Porque todo ano a gente conversa aqui no Faixa Livre a respeito desse que é um tema importantíssimo para a gente. A gente queria tratar contigo sobre essa chaga, pelo menos na minha avaliação, que ainda afeta o nosso país de maneira intensa. Porque na última quinta-feira foi lembrado o Dia Nacional e Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No Brasil, mais de 1,6 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil, segundo dados da PNAD contínua do IBGE de 2023. E a gente sabe que esse número, na realidade, pode ser ainda maior, já que muitos casos permanecem invisíveis, especialmente nas áreas rurais, nas periferias urbanas e em atividades informais. Embora o país tenha uma legislação que proíbe o trabalho infantil e seja signatário de convenções internacionais que tratam da proteção da infância, a prática resiste, atravessada por questões estruturais como a pobreza, a desigualdade social, o racismo e a precarização das relações de trabalho. O que vemos, Sebastião, muitas vezes, é que esse problema não é apenas uma herança do passado, mas parte orgânica do próprio modelo de acumulação capitalista no Brasil, que se sustenta na superexploração da força do trabalho, inclusive na infância. Além disso, o desmonte de políticas públicas, o enfraquecimento dos sistemas de proteção social e a lógica neoliberal que transfere responsabilidade do Estado para as famílias. Isso tudo agrava ainda mais esse cenário. Sebastião, diante disso, eu começo te perguntando quais são, na tua avaliação, as raízes mais profundas que mantêm o trabalho infantil como uma realidade estrutural do Brasil e de que forma ele se conecta diretamente com esse modelo de sociedade que naturaliza a desigualdade e a exploração da infância? De fato, Anderson, de fato, a pobreza, né? A pobreza das populações, a vulnerabilidade, é, a educação deficiente, vulnerabilidade das famílias, né? Tudo isso desemboca no trabalho precoce, né? É uma forma de justificarem a inserção precoce das crianças e dos adolescentes no mercado de trabalho. É bom a gente fazer a definição do que é o trabalho infantil, porque é importante que quem está assistindo aqui saiba do que nós estamos falando quando nós estamos falando de trabalho infantil, né? O trabalho infantil é a pessoa, né, abaixo da idade mínima colocada em situação de trabalho. Então, é importante aqui a gente dizer que no Brasil nós temos a legislação nossa diz que é proibido trabalhar antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, nós temos aqui uma faixa em que é totalmente proibido o trabalho, que é até antes de completar 14 anos, é totalmente proibido o trabalho, né? De 14 para cima, é permitido o trabalho na condição de aprendiz, a partir dos 14 e até 24 anos, essa política pública de proteção à infância, proteção à juventude e de incentivar os adolescentes na formação profissional, ela é permitida para os adolescentes. Então, nós, do Ministério do Trabalho, temos a função, né, de, ao mesmo tempo que fiscalizamos retiramos do trabalho as crianças, muito importante encaminhá-los
para esse sistema de aprendizagem profissional que garante aí quebrar, né, essa pobreza, essa situação de vulnerabilidade que é eterna, como você está mesmo dizendo aí, por conta de todas as problemáticas que vive a população, sobretudo a população mais carente. Uhum, sem dúvida alguma, sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouco também para a gente, ô Sebastião, quais são os maiores desafios enfrentados hoje por vocês, auditores fiscais do trabalho, no combate ao trabalho infantil? Faltam recursos, falta pessoal, falta apoio institucional, enfim, fala um pouco sobre os desafios que vocês têm enfrentado ao longo dos últimos tempos. Essa política é extremamente importante, né? A política de combate ao trabalho infantil. Nós entendemos que essa vinculação da política de trabalho infantil com o Instituto da Aprendizagem, que é uma forma de trabalho infantil, mas uma forma que a pessoa vai entrar no mercado de trabalho com direitos trabalhistas garantidos, com direitos trabalhistas previdenciários, contando direitos trabalhistas, contando com todos os direitos, né? Tem sido uma forma eficaz de combate ao trabalho infantil. Qual que é a nossa preocupação ao longo do tempo, enquanto sindicato, enquanto carreira, né? Nós estávamos com um quadro muito defasado de auditores fiscais de trabalho. Isso está sendo minimamente consertado aí, com o ingresso, a aprovação de 900 novos auditores fiscais de trabalho que estão prestes a assumir o cargo, né? Então, a auditoria fiscal de trabalho que está presente em todo o território nacional, com a obrigação de fazer cumprir a legislação trabalhista, de punir os exploradores do trabalho infantil, nós vamos ganhar um reforço fundamental aí com novos 900 auditores fiscais de trabalho. De outra forma, o auditor fiscal de trabalho continua trabalhando diariamente no combate ao trabalho infantil. Por quê? Porque o fiscal do trabalho, o auditor fiscal, ele está em todo o Brasil. Ele tem a obrigação de fiscalizar todas e qualquer atividade. E a primeira coisa que nós verificamos quando chegamos no local de trabalho é a idade daqueles trabalhadores que estão lá. Então, daí nós já estamos fiscalizando o trabalho infantil. Aí nós vamos verificar aquele trabalhador está fazendo o quê? Ele está num serviço perigoso, está num serviço insalubre. Então, isso também é proibido para menor de 18 anos. Então, a nossa preocupação é o aumento do quadro de auditor fiscal do trabalho, que está sendo consertado, a articulação, isso vai aumentar a articulação social com a rede de proteção, nós vamos ter mais gente para ir a campo mesmo, para ir lá no local de trabalho, e nós estamos esperançosos aí que esses novos auditores de trabalho entrem e nos ajudem aí a erradicar o trabalho infantil, que é um desejo e interesse da sociedade brasileira. Sem dúvida alguma, um interesse muito grande da sociedade brasileira combater, erradicar o trabalho infantil, como você trata aqui conosco, e o trabalho dos auditores fiscais se dá justamente nesse sentido. Agora, o Sebastião, muitas vezes o trabalho infantil ele acaba acontecendo em setores informalizados, nas periferias urbanas, em zonas rurais de difícil acesso. Eu queria que você falasse um pouco como é que se dá a atuação de vocês, auditores fiscais, nesse tipo de contexto, com dificuldades de acesso, enfim, ainda mais em situações de trabalho precarizado, informalizado. Como é que vocês atuam nessa situação? Bom, veja bem, o trabalho infantil ele acontece em toda a sociedade, né? Olha, Uhum. ele acontece no trabalho informal, nas vendas ambulantes, nos sinais de trânsito, nas festividades, no carnaval, por exemplo. Se você vai na praia, você encontra trabalho infantil ali na venda ambulante, nos sinais de trânsito, na cata de materiais recicláveis, né? Então, nós estamos falando aqui nas feiras livres, né? Então, e temos também, nós falamos aqui do setor informal, né?
mas também no setor formal, nas marcenarias, no lava-jato, nas oficinas mecânicas, comércio, supermercado, borracharia, enfim. O trabalho infantil é espalhado tanto na zona urbana como na zona rural. Tá? O autor fiscal do trabalho está em todo o Brasil. Então, nós temos, sim, organizado, tá? A Secretaria de Inspeção do Trabalho organiza e nos coloca para fiscalizar onde quer que esteja o trabalho infantil. Tá? Em termos de número, só para trazer para você o termo de número, é uma divulgação que já foi divulgada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, pelo Ministro do Trabalho, Marinho, de 2023 a 2025, mais de 16 mil ações fiscais realizadas. Olha, nessas ações fiscais, mais de 6 mil crianças e adolescentes foram retirados do trabalho, né? Sobretudo nas piores formas de trabalho infantil, que são aquelas formas de trabalho infantil que causam dano à saúde. É o trabalho perigoso, é o trabalho insalubre, penoso, noturno. Né? Isso resultou 1.067 afastamentos, que é o que a gente fazemos. Nós fazemos, retiramos do trabalho infantil e encaminhamos para a rede de proteção, porque o trabalho infantil, Anderson e ouvintes, a gente não consegue acabar sozinho, não é só o Ministério do Trabalho que vai conseguir acabar. Há necessidade de toda a mobilização da sociedade, da rede de proteção, isso envolve conselhos tutelares, serviço de ação social da prefeitura, os outros operadores de direito, Conselho Municipal de Criança e Adolescente, né, num esforço integrado e capaz de avançar na erradicação do trabalho infantil no Brasil. Nós temos o objetivo aí da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de erradicar o trabalho infantil, todas as formas de trabalho infantil até 2025. Me parece que nós não vamos conseguir. Mas é importante que a sociedade está mobilizada, e você bem falou aí, no dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Em alguns estados, como o estado de São Paulo, de onde eu estou falando, também é o Dia Estadual de Combate ao Trabalho Infantil, e em algumas cidades, como eu estou falando aqui de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, também é o Dia Municipal do Trabalho Infantil. Você vê que tem um esforço total aí na direção de buscar combater essa chaga. Sem dúvida alguma, viu, o Sebastião? É muito importante o trabalho que vocês, auditores fiscais, fazem nesse sentido. Agora, eu queria levantar aqui também uma outra questão a respeito do trabalho infantil. A gente sabe que uma boa parte, a parte significativa do trabalho infantil aqui no Brasil, ele está ligado ao agronegócio, à cadeia produtiva da indústria têxtil, à mineração informal, enfim, outros setores que lucram com essa exploração. Como é que se enfrenta esse tipo de realidade, o Sebastião, diante do poder político e econômico desses setores que empregam muitos adolescentes, muitas crianças, enfim? Olha, o enfrentamento se dá pela lei, né? Nós temos essa possibilidade de enfrentar. Aqui no estado de São Paulo, o Anderson, tanto vai para o trabalho infantil como trabalho escravo, né? Você está falando aí da cadeia produtiva do agronegócio como de outra, cadeia produtiva das modas, que a gente encontra trabalhador infantil nas fazendas, né? Eu quero citar aqui para as pessoas acessarem e assistirem o filme Pureza, né? Que ele exemplifica muito a questão do trabalho infantil, o trabalho escravo, que são coisas ligadas, né? São coisas ligadas. O trabalhador escravo é aquele trabalhador que já foi um trabalhador infantil, né? E isso está tudo interligado. Então, veja bem, o combate se dá em termos de levar a fiscalização em todos os locais, nas zonas rural, zona urbana, nas fazendas, e chegando lá, encontrando qualquer situação, fazendo os procedimentos que nós temos que fazer, que é afastá-los e colocá-los em segurança, encaminhando para
para resolver aquela situação que originou o acesso precoce ao mercado de trabalho, Anderson. Agora, o Sebastião, a gente sabe que o combate ao trabalho infantil ele passa invariavelmente por políticas públicas de geração de renda, fortalecimento da educação pública e também na proteção social. Na tua visão, o Estado brasileiro tem sido omisso, insuficiente ou conivente na abordagem desse problema? E outra, existe uma correlação direta entre o desmonte de políticas públicas, como o enfraquecimento do Sistema Único de Assistência Social e o aumento do trabalho infantil? Você poderia comentar aqui isso a partir da tua experiência como auditor fiscal? Veja bem, de maneira geral, né, o trabalho infantil é um problema social. Qualquer política pública que deixe de ser executada, que deixe de ser implementada, tanto na área de educação, na área de saneamento básico, na área de proteção da infância, tudo isso desemboca na vulnerabilidade das famílias, né? E isso vai fazer a causa do trabalho infantil, né? Vai otimizar a causa. Olha, veja bem, o Ministério do Trabalho, nos últimos anos, tem sofrido bastante, tem sofrido bastante. Inclusive, o próprio Ministério foi extinto, né? Extinto, e com uma grande articulação do nosso sindicato, do sindicato da categoria, do sindicato de trabalhadores, nós conseguimos, né, que o Ministério do Trabalho voltasse à cena, né, olha, veja bem, a extinção do Ministério do Trabalho demonstrava uma não prioridade com essa política, né, de proteção ao trabalhador, proteção aos direitos trabalhistas, proteção à infância, né, de forma que esse governo, pelo menos para nós, do Auditor Fiscal de Trabalho, tem sido importante ao, por exemplo, aprovar 900 vagas, novas vagas para o cargo de auditor fiscal do trabalho, né? A gente espera, nunca é fácil, né? Nunca é fácil que o governo nos conceda melhorias, né, totais, mas os indicativos são que nós temos buscado com o governo melhorias para a autoridade fiscal do trabalho e para a fiscalização. Então, de forma que eu vejo que essas questões sociais elas estão sendo bem tratadas pelo governo aqui, sobretudo, veja bem, essa questão, por exemplo, dessa política pública da aprendizagem, é uma política pública muito bem implementada e muito bem incentivada, tanto na auditoria fiscal do trabalho como na sociedade inteira, né? As empresas estão cada vez mais sendo responsáveis e contratando aprendizes. Nós estamos contando aqui nesse 2025 com mais de 600 mil vagas preenchidas de aprendizes nas empresas, né? Isso demonstra uma sintonia com esse programa, muito embora mais de 1 milhão precisa ser inserido ainda, mas estamos no caminho certo para efeito de conseguir, através da aprendizagem, através de outras políticas públicas, erradicar o trabalho infantil. Para a gente fechar aqui o nosso papo, o Sebastião, ainda é comum, lamentavelmente, mas ainda é comum a gente ouvir que o trabalho escravo, aliás, trabalho infantil não faz mal às crianças e que ensina a responsabilidade. Infelizmente, a gente ainda ouve isso por aí. Como é que você responde a esse tipo de discurso que muitas vezes tenta naturalizar uma forma brutal de exploração? Nós trabalhamos na questão tanto da fiscalização quanto na articulação. Essa participação da caminhada com o trabalho infantil é uma forma de participar e levar a sociedade à sensibilização. E isso existe mesmo, né, Anderson? Existe o que nós falamos que são os mitos do trabalho infantil, né? As pessoas tentam naturalizar essa coisa, dizendo que é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que prostituir, e o trabalho dignifica, né? Nós sempre dizemos que nós não temos que ter dois caminhos para a nossa juventude só dois caminhos. Ou a pessoa vai entrar na criminalidade, ou vai trabalhar, ou ela vai entrar só, ou ela vai... não é esse pensamento dual que nós temos
nós temos condições de dar às nossas crianças, nossos jovens, outras oportunidades, né? Outras formas. A criança tem que respeitar, tem o seu direito respeitado, tem que ser o seu direito respeitado, é, é, participar da formação escolar, né, para que tenha um futuro melhor na sociedade. Então, é importante que nós consigamos dizer que, olha, isso aí são mitos, né? São Uhum. mitos tentando naturalizar um problema que é muito grave no nosso país. Não é isso. Sebastião, eu quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez no Faixa Livre. É muito importante a gente trazer esse tema do trabalho infantil aqui para o nosso programa, a necessidade de se combater essa chaga que ainda afeta demais a nossa sociedade. A gente continua aqui acompanhando esse trabalho de vocês, auditores fiscais, e parabenizando Tá essa, bom. enfim, o trabalho que vocês fazem nesse sentido é muito importante para o país, acima de tudo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Um bom dia para você e meu abraço. Bom dia, um abraço do nosso presidente Bob. Estamos à disposição para qualquer hora estar aqui discutindo temas que são afetos à nossa carreira. Muito obrigado. Vocês são já companheiros de longa data aqui do nosso Faixa Livre. Obrigado, viu, Sebastião? Um abraço para você. Até a próxima. Um abraço, Anderson. Conversamos aqui com o Sebastião dos Santos. Sebastião, que é auditor fiscal do trabalho e diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho,